Deus, Eu, você obrigado. faz a prece, então? Faço. Obrigado por essa nova oportunidade de podermos estudar, aprender, adquirir novos conhecimentos para podermos usá-los em nosso dia a dia e podermos buscar nossa evolução. Que esse estudo conte com a ajuda dos nossos irmãos, com a inspiração e que possamos andar um pouquinho mais em direção ao progresso, à evolução moral que tanto precisamos. Obrigado. Que assim seja. Vamos lá. A gente parou naquela parte aqui, uma comparação simples, né? Ilustra ainda melhor. Sim. Eu vou ler um pouquinho, então a gente vai interrompendo. Uma comparação simples ilustra ainda melhor essa situação. Em um concerto se encontram dois homens, sendo um deles um bom músico com o ouvido afinado e o outro sem conhecimento de música e o sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de aprazimento, enquanto o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa impressão alguma no outro. Assim é com todos os gozos dos espíritos, gozos que estão na razão da aptidão desses últimos para senti-los. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que não são acessíveis senão aos espíritos purificados, e que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem. Tem uma nota aqui. Veja mais detalhes sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos nas questões 237 a 257 do Livro dos Espíritos. A alma não tem percepção da dor no mundo espiritual. Nenhuma impressão física é causada no perispírito. Desse modo, a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. O espírito, em verdade, tem sofrimento moral quando tem imperfeições que lhe são inerentes. Todo o sofrimento físico que relatam são ilusões que o atormentam enquanto não as supera pelo aperfeiçoamento. Aquilo que a gente sabe, né? Não tem nada demais aqui. Só bom lembrar que isso já existia no Livro dos Espíritos. O único comentário que eu tenho aqui é o seguinte: aqui não fica claro, mas a minha percepção é que não é só uma questão de a evolução moral ajuda a gente a perceber melhor. Mas eu acho que mais próximo da gente aqui tem a questão da aquisição de conhecimento que nos ajuda a elevar a moral, né? Quer dizer, com mais conhecimento, eu acho que o caso ali, o exemplo que ele deu é claro disso, né? Uma pessoa com mais conhecimento sobre música, ela vai conseguir perceber melhor, ela sabe quais são os instrumentos que estão tocando, ela sabe qual é a história por trás daquela ópera, daquela sinfonia. Tudo isso ajuda a identificar os movimentos que existem. Então isso aí ajuda você a apreciar melhor aquilo. Então o conhecimento é importante aí nessa hora daí, embora a gente sabe que o conhecimento leva à evolução moral, né? Leva a gente a Sim. evoluir moralmente. Só uma observação assim. É um instrumento, né? É. Vamos lá. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos afinco ou negligência, conforme sua vontade. Tem uma vontade aqui, uma nota. A liberdade de agir é uma conquista do espírito por meio das faculdades da razão e da vontade. E é por meio da livre escolha, iluminada pelo conhecimento das leis universais, presentes em sua consciência, que o espírito conquista gradualmente a felicidade. Não. Então é tudo gradual, né? Livre escolha, cresce, conhecimento, aprende e a própria consciência é desenvolvida, né? Nada é dado. Então, exatamente. Só que tem uma questão aqui que eu até anotei, né? Vamos fazer assim, vamos terminar esse parágrafo aí, depois eu Vamos. faço eu vou fazer uma colocação aqui, né?
Assim, apressando ou retardando o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados, longos séculos nas fieiras inferiores. Eles são, portanto, artífices da própria situação, feliz ou infeliz. Segundo as palavras de Cristo, a cada um conforme suas obras. Todo espírito que fica para trás não pode culpar senão a si mesmo. Da mesma forma, aquele que se adianta, daí extrai todo o mérito. A felicidade conquistada tem assim maior valor aos seus olhos. Então, deixa eu só fazer uma colocação aqui, que eu acho que quando a gente, que nem ele coloca aqui, né? Como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento. Eu queria, assim, ouvir de vocês, né? O que que vocês entendem? Porque, assim, quando a gente fala, olha, o bem, ele tem que ser desinteressado, né? Então, quem pratica o bem, né, deve É a praticar de uma forma caridade. Caridade é desinteressada. desinteressada, tá? Então, o que que acontece? Quando eu falo assim, eu vou trabalhar para o meu próprio adiantamento, na verdade, eu entendo que assim, quando a gente fala de interesse, né? Quando eu falo tem que ser desinteressado, é desinteressado tipo numa questão, uma recompensa material. Quando eu penso em fazer o bem, falar, poxa, eu desejo o bem de determinada pessoa, vou trabalhar, ou que nem, por exemplo, né, vamos fazer uma oração, vamos trabalhar por essa pessoa, eu desejo o bem dela. Eu acho que esse tipo de desejo do bem, de realização do bem, ele não se enquadra, né, nesse conceito de interesse que a gente fala. Eu acho que o interesse, quando a gente fala assim, a caridade tem que ser desinteressada, o bem eu devo fazer sem querer recompensa, eu entendo que sejam coisas materiais. Então, por exemplo, eu não vou fazer o bem, né, se eu fizer o bem porque eu quero uma promoção no emprego, porque eu quero destaque pessoal, aí, na verdade, isso não é o bem por si só. Não Não, seria o bem. Eu estou existe, fazendo. existe a busca É, de um resultado que você quer. existe a busca de um resultado. Exatamente. Também. Mas quando eu falo assim, eu gosto de determinada pessoa, ou então eu percebo que determinada pessoa, às vezes a gente está andando na rua e uma pessoa necessita de determinada coisa, e eu falo, vou fazer porque eu desejo bem para ela e eu desejo que ela fique bem com isto, eu entendo que e eu queria saber de vocês, o que vocês pensam, que essa é a prática do bem. Ela não entra nesse conceito de recompensa e não entra nesse conceito de interesse pessoal. Eu não estou querendo o bem para o meu bem, eu estou querendo o bem para você, né, para as pessoas, pela existência do bem em si. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. O que é que vocês pensam dessa questão do interesse, do conceito de interesse, entendeu? Porque a questão toda é essa. Qual que é o conceito de interesse na prática do bem? O interesse do bem do próximo, o interesse de que o outro bem geral, ou no interesse do bem pessoal, ou esse interesse do bem geral também seria entraria numa espécie de recompensa do bem de alguma maneira de algum tipo de interesse. O que é que vocês entendem disso? Quer falar, Conde? Quer começar? Bom, Não, esse. é que a pergunta é muito profunda, né? O que a gente fica falando o que ela está dizendo é o seguinte: a coisa tem de ser desinteressada, mas ao próprio tempo existe o interesse do progresso. O interesse do. Progresso, né? Mas a lei Assim, própria, mas a tudo está própria lei, subentendido nisso. mas a própria lei, o que que ela visa? O progresso. E ela não como é que a gente vai falar?
ela não pode ser persuadida, ela não pode ser É uma lei. chantageada. É Ela não uma pode ser lei. chantageada, é uma Não lei, pode ser alguma coisa nisso. manipulada, não pode ser Não usada. pode. Ela é o Então, que é. o que a gente pode depender disso daí? No início, ainda que você faça as coisas visando o interesse, com o passar do tempo, você vai recebendo e percebendo que tudo que você faz, não visando recompensa, te recompensa muito mais. Eu lembro do exemplo do Paulo usando esse mesmo exemplo de você, por exemplo, fazer uma caridade na rua para pessoas necessitadas, como muita gente faz. Ele falou, o problema, o que eu lembro que ele falando, e eu concordo, é o seguinte, não visa resultado, mas quantas pessoas vão na rua e elas esperam que seja um sorriso. Um sorriso é um resultado, é um agradecimento. Então elas não estão fazendo o bem pelo bem, por algo que elas acreditam que é, e sim porque existe algo que ela vai receber de volta. Tanto que é verdade, todos nós já que participamos de atividades parecidas ou estamos em centros, uma vez ou outra ouvimos aquele argumento, poxa, mas tem uns que são muito mal agradecidos, porque não agradecem você. Ou seja, a pessoa já vai com a intenção de receber um agradecimento, entendeu? Ou de ter um reconhecimento de que ela faz a caridade pelo grupo, que seja pelo grupo que ela está. E aqueles que recusam um cobertor são mal agradecidos. Então, o problema de você esperar o resultado, desculpe, eu vejo muito assim, é você estar esperando que algo que lhe interessa aconteça, para alimentar alguma coisa em você. Acho que você chegou no ponto. Então, não precisa ser algo material. Eu acho que esse é o pior. Ou seja, eu quero fazer uma situação de tal modo que eu consiga controlar a realidade. Então você está visando o resultado. Porque o resultado você só obtém resultado quando você de alguma forma controla um pouco ou muito, não interessa, mas controla um pouco no mínimo o que está acontecendo para ir numa certa direção. E aí você não facilita para que o livre-arbítrio aconteça. Porque a pessoa pode olhar e falar assim, eu não quero cobertor. Qual é o problema? Vai embora, me deixa em paz, eu quero ficar sozinho. Então o que a pessoa queria era justamente ficar sozinho. Quer dizer, basta você virar as costas e ir embora. Não tem nenhuma dificuldade nisso, tem? Agora não. Eu acho. Mas aí, todo o esforço que eu tive para chegar até aqui e te dar o cobertor e você não reconhece esse esforço, você quer ser reconhecido. Então você tem um objetivo para fazer aquilo. Eu penso assim, entendeu? Eu vejo desse... Eu acho que é. Você tem um objetivo. E se você ler lá, botar... Eu já fiz um estudo em cima de caridade desinteressada. É muito interessante. Isso está dito lá, entendeu? Kardec fala sobre isso. Se você botar o termo caridade desinteressada, vai aparecer um monte de coisa. Entendeu? Eu achei bem interessante essa colocação, Satira, porque olha que ela dá uma informação. Quando a gente deseja o bem e a gente faz o bem, e, por exemplo, sei lá, que nem a gente, né, vamos desejar fazer uma oração, né, pela recuperação de alguém, ou então fazer o bem, né, eu encontrei alguém na rua que é necessitado, e aí eu vou lá e faço. Se eu fizer, né, eu acho que foi bem legal isso, se eu fizer e fizer pelo impulsionamento do bem, poxa, eu desejo o seu bem, eu espero que você melhore, ou espero que a sua situação melhore, pelo amor que eu tenho de fraternidade, né? E não para que você receba um agradecimento, entendeu? Exatamente. Não, Por eu aí existe uma coisa que eu acho que é pior, que é assim... eu já vi essa situação acontecer. Não basta você dar o cobertor.
tem que haver um evento para entregar o cobertor. Você está indo para entregar o cobertor ou para fazer um evento? Não basta entregar a comida. Entendeu? Então, por exemplo, eu já teve vezes que eu falei assim, essa pessoa está precisando comer. Eu fui lá, comprei e dei a comida. Ninguém sabe o que eu fiz. Sim. Eu sei o que eu fiz e eu sei que aquela pessoa precisava daquilo. Não, vamos marcar um horário, todos nós juntos, vamos comprar, porque nem todo mundo faz a comida. Tem gente que compra a comida. Tá? Então não é bem assim. Mas não interessa ser feito ou ser dado. Interessa... Por que eu... Não, mas tem que ter um evento. Porque sim, fulano vai parar de ir. Qual a importância se o cara não quer ir mais, entendeu? Eu quero ir. Eu vou. E assim, eu vou porque eu quero ir, não porque existe um evento ali. Vocês fazem isso, então eu vou me juntar a vocês. Já começou, entendeu? Então o grupo já se autoalimenta. E assim, a impressão que eu tenho é essa. Quem quer fazer o bem, faz o bem. Não precisa de um momento especial para fazer o bem. Por que você precisaria? Eu fico pensando, eu pensei muito sobre isso. Eu já falei, por que eu preciso de um momento especial para fazer uma coisa que eu quero fazer, que eu acho que é certa, e eu vou agir dessa maneira, entendeu? Eu acho que é certo. Eu estou no inverno, eu tenho um casaco lá em casa, a pessoa, coitada, está ali passando frio. Eu vou até em casa, pego o casaco, vou lá e entrego o casaco para ela. Falo, você gostaria? Ou então eu passo e pergunto, olha, você gostaria de ganhar um casaco? Poxa, eu tô com frio e tal. Falei, e se além do casaco eu posso trazer uma sopa para você? Posso te levar ali na padaria que tem uma sopa? Eu pago para você comer? Você permite? Peguei o cara, botei no carro e falei, vai comer a tua sopa aí, que eu vou ali em casa que eu tenho um casaco para te dar. Eu vim em casa, peguei o casaco e dei pro cara, pô. É o reconhecimento, pelo reconhecimento do valor humano, né? Ou seja, eu tô ajudando um irmão e sentei com ele, conversei um pouco com ele. Eu nunca tinha feito nada parecido assim. Aí a coisa foi evoluindo, entendeu? Eu falei, vou sentar um pouco com ele. Aí acabei tomando uma sopa junto com ele. E aí a gente ficou conversando um pouco, entendeu? Então aí você vê que isso é mais importante. Meu filho uma vez foi fazer um evento na universidade. Evento não. Ele tinha uma colega sozinha, mulher. Sozinha. Que saía de noite em Floripa, principalmente no inverno, universitária, para conversar com as pessoas. Eventualmente, se ela tivesse condição, ela ajudava a pessoa. Às vezes era achar um parente em algum lugar, às vezes era uma roupa, às vezes era comida. Aí ele se juntou a ela. E os dois ficaram por anos, nos invernos daqui, rigorosos, fazendo isso. Saíam os dois juntos. Sabe? Aí no segundo ano ele me contou, pai, sabe o que eu tô fazendo? Eu falei, o que, meu filho? Isso. Eu falei assim, a gente podia crescer. Eu falei, não, meu filho, faz o que você quer fazer. Se os outros não querem fazer, se os outros quiserem se juntar a você, se junta. Mas o importante não é existir um movimento. O importante é que você faça aquilo que você acha que você tem que fazer. Então não precisa, sabe? Não precisa. Você se sente realizado? Você contou para alguém? Não, o senhor é a primeira pessoa que eu conto. Nem os colegas da universidade sabem. Mas você não acha que eu tenho que divulgar? Eu falei, qual o objetivo de divulgar? Você pode chegar e falar assim, olha, a gente está fazendo... Como é que você ficou sabendo? Ela estava comentando com uma amiga, eu ouvi e perguntei o que era. Então, pois é, então as pessoas têm possibilidade de saber. Não é que você não vai falar para ninguém. Fala, normal. Mas se a pessoa quiser, ela se junta a você. Mas não convide ninguém. Deixa a pessoa... Abra. Eu posso ir com vocês? Deixa a pessoa ir. Não se preocupe se tem 10 mil... Se vocês fossem 6 jovens, não dariam conta da quantidade de pessoas necessitadas que estão aqui em Florianópolis. Então não é a quantidade que é o problema. Né? Assim, eu achei uma atitude legal dele, entendeu? Quer dizer, no ano seguinte... Ele falou isso pra mim, que a gente tava conversando sobre espiritismo, uma série de coisas, e ele falou, pai, como é que é esse tipo de coisa? Eu gosto de fazer, isso é ruim? Eu falei, não tem nada de ruim nisso, você tá ajudando alguém, entendeu? Você não ajudou bastante gente, e aí você vê a quantidade de gente de família boa que tá na rua, né? Meu Deus do céu. 80%, gente, aqui em São Paulo... 80% são pessoas que
tem dinheiro, a família tem muito mais dinheiro do que eu tenho, a família. E o cara é casado, deixou a família muito bem, ele contou umas histórias pra mim, assim, pô, o cara veio de São Paulo, se jogou aqui, tá no meio da rua e o cara é casado com um filho, com um milionário e quer estar na rua, entendeu? Sei lá por quê, é direito do cara, eu não sei, eles não perguntavam as coisas, pelo que eu entendi. Eles se abriam, ó, se quiser falar, a gente conversa. Às vezes queria falar sobre a cidade, sobre coisas da vida. Eles conversavam de tudo, os dois. Sempre os dois juntos. Eu só ficava com medo, falei, pô, dois jovens, de madrugada. Falei, mas a gente tá no centro da cidade. Falei, não interessa, meu filho, tem gente ruim. Falei, tem uns que a gente fica meio com medo de chegar, e a gente até evita. Mas tem umas que não, que muita gente a gente conversa. Quando tá um grupo é mais fácil. Pois é. Então a caridade, eu acho que ela é difícil, né? A gente acaba fazendo as coisas para os outros esperando algum resultado. Eu gostaria que meu filho fizesse tal coisa, que ele reconhecesse. Isso é natural. Acho que a gente não vai ter absolutamente caridade desinteressada. Mas eu acho que é importante a gente saber que a gente está no caminho, né? Não, eu achei interessante porque, assim, quando a gente fala, é lógico que quando a gente faz alguma coisa de bom, não, a gente age, né, socialmente, é lógico que a gente está objetivando, né, uma melhora, que nem A gente quando não é falou, sei lá, o perfeito, né? progresso, A gente né, não é o perfeito. progresso. Não, e assim, mesmo socialmente, falou, poxa, eu vejo muito na minha área, né? Aí eu vou esclarecer as pessoas, vou trazê-las, vou despertar nelas o que elas precisam saber em termos de direito, para que elas possam lutar pelos direitos dela, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Então, quando eu penso em construção de uma sociedade melhor, na construção de uma sociedade melhor, quando eu penso no progresso, de uma forma indireta, eu estou pensando também no meu bem, entendeu? Eu Não, não estou pensando mas só no bem aí, do outro, eu estou mas pensando no assim, progresso mas geral. só que assim, não confunde as coisas. Pensar não é agir, Não, tudo bem, mas vamos dizer assim que entendeu? quando né, a gente vai lá e faz, por exemplo, né? Eu faço muito isso, Pois de é, aí esclarecer as pessoas, se você para que nós pensa, se possamos. você age pensando em obter algum resultado, não é caridade desinteressada. Aí eu achei interessante porque se nós pontuarmos isso de uma forma que, se eu estiver pensando, né, fazendo isso para o meu destaque pessoal, né, para que eu possa de alguma forma me Só promover, você vai para saber que disso, entendeu? só a pessoa. Não, o que é bacana, eu acho que de tudo isso que a gente tem trabalhado é assim, só o próprio espírito, É isso mesmo. né? Então ninguém é capaz de julgar o que O é que outro. você estava sentindo naquele momento que Não dá pra você julgar. estava fazendo. É o Não dá ponto é para esse. julgar. O Não, ponto é esse. um pensamento avulso é o seguinte: sobra tanto tempo quando você para de julgar as pessoas, que a gente fica um Sim, tempão julgando as pessoas. Você, né? não, peraí, Tentando tô julgando. imaginar. Deixa pra lá. Vamos embora em frente, deixa a pessoa viver a vida dela, entendeu? Deixa a pessoa fazer a vida dela. Então a gente tem muito que aprender ainda. Mas esse é o caminho que a gente tem que seguir, entendeu? Devagarzinho a gente vai Quando a fazendo. gente pensa, eu acho que num bem geral, né, num progresso geral, vamos trabalhar para que nós possamos, de uma maneira coletiva, estar construindo, estar evoluindo, né? Aí eu penso que, por mais que exista um interesse no progresso, na melhoria, é desinteressado, né? Eu acho que é o próprio vamos dizer assim, o objetivo da nossa encarnação, que é de aprendizado, de desenvolvimento, nos leva a isto. Mas quando a gente, que nem você trouxe, tá, e a gente está fazendo isso, e a gente está se reunindo, e aí a gente está pretendendo fazer o que com isso, né? O que move cada um Aí você não tem como ali? saber, entendeu? Aí você não sabe se o objetivo. Cada um sabe de O que que si, leva né? cada pessoa a fazer aquele ato? Algumas podem estar fazendo com caridade desinteressada, outras não. Então eu acho que isso é Isso, uma questão
em cada situação de desenvolvimento individual. Uma outra questão, o que vocês pensam do trabalho? Quando eu falo assim, aqui, por exemplo, né? Ele diz o seguinte: como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento, né? Com mais ou menos afinco ou negligência conforme sua vontade. Exatamente. Isso. É isso aí. Então, assim, eu vou trabalhar para o meu adiantamento. Eu tenho que ter essa consciência ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para Em algum momento você vai ter essa consciência. Eu tenho que ter essa vontade, você, porque não, na verdade. Tem que ter, não. Você. Eu acho que uma coisa não está ligada à outra. Em algum momento você vai perceber que você precisa, para progredir, desse tipo de coisa. Facilita, vai ter essa compreensão. Mas isso é dissociado da caridade desinteressada. Então, vamos amarrar uma ideia? Mas é um caminho. Assim, ó, se eu progrido através do livre-arbítrio, sim, e para que o bem seja assumir o dever do bem, eu tenho que ter a consciência e a vontade, porque assim, se eu praticar um ato que seja um ato bom, mas na verdade eu não tive essa intenção, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer isso daqui, se vai ser bom ou se vai ser ruim, tanto faz. Eu não tive a consciência do bem. Qual que é a construção nisso para mim? Você não se desenvolveu. Nós temos também o seguinte, de ver, quando a gente fala desinteressada, nós temos de pegar e entender o que é esse desinteressado que estão falando. Porque por trás de toda atitude sempre existe um interesse. No mundo atual. Agora, não no mundo atual, em qualquer mundo, tem um interesse. Eu tenho interesse em fazer a coisa certa. É isso que eu estou dizendo. É um interesse. É um interesse. Eu tenho interesse em fazer aquilo para aquela pessoa. Sim, mas é um interesse que só diz respeito a você. A questão do resultado é diferente. Mesmo que seja algo que visa o interesse da minha pessoa. Agora, interesse no quê? Naquilo que vai mostrar o meu melhor, que nem eu às vezes tenho consciência do que é, ou naquilo que vai reforçar aquilo que precisa ser mudado em mim. Então, existe, a gente tem que ver que o desinteresse que está falando lá é aquilo que visa, o desinteresse é aquilo que visa a coisa momentânea. A satisfação momentânea é essa que tem de ser combatida. Porque essa é inerente ao físico e ao momento que você está vivendo. Agora, existem certas coisas que são construções que você está fazendo, que talvez você só receba e perceba que isso é útil no futuro. Ou talvez você não perceba nem quando você foi útil. Não, isso, mas aí que está. O problema, a dificuldade é o seguinte, quando eu faço bem, se eu faço bem visando alguma coisa, algum resultado, eu estou de olho, eu estou focando em alguma coisa que eu quero que aconteça. É interessante para mim, é óbvio. Eu acho que é interessante. Então já não é desinteressado. Agora, quando eu faço desinteressadamente, as minhas atitudes, elas refletem no ambiente que eu vivo, junto às pessoas que eu vivo. Agora, refletem como? Só quem sabe disso são os outros indivíduos individualmente. Entendeu? É o que eu te falei. Eu posso fazer um ato que eu acho que é o bem, mas a pessoa pode olhar e achar que é o mal. Então, mas eu acho que o que o Conde está falando é o seguinte, ele está subdividindo isso, né? Porque assim, aqui, o que ele, pelo menos vê se é isso que você, né, Conde, sempre vai ter um interesse, tem que ter um interesse. Eu tenho que pensar assim, ó, eu vou fazer o bem, desejando o bem, porque se eu não fizer isso, não existe construção meritória nenhuma. Se eu pratiquei o bem, aquilo resultou no bem, mas eu não desejava aquele bem, isso para a minha construção interior, em termos de evolução, não tem a menor diferença, porque se é o que a gente falou, o efeito tanto a gente não tem que se prender no efeito. Pode ter, veja bem, pode ter, para você pode não ter interesse, mas para um outro, dependendo do olhar dele sobre tudo, pode ter sido útil, mas você fez inconsciente. Então você não fica sabendo o que aconteceu. Então, você não tem o mérito. Eu lembro de um conto, agora não me lembro nem qual é,
Eu tinha um Mas é que bárbaro o que o cara. mérito, você não adquire mérito por fazer o bem ao outro. Você adquire mérito por fazer o bem a você. Então você Sim, nunca vai saber se você fez o bem ou o mal ao outro. não. A verdade Mas é essa. eu lembro de um conto que tudo depende do ponto de vista. Eu lembro de um conto que contava de um bárbaro, aquele cara que entrava em aldeia, dizimava, estuprava, matava e tudo. Que num determinado momento ele está lá festejando numa aldeia, tudo, a conquista, aí ele pega um pedaço de pão lá, que foi feito, e joga para uma criança, um menino lá, um pedaço de pão, uma corda de pão, e, e vai embora, continua a existência dele. Ele jogou, não teve interesse nenhum, jogou. Foi um ato espontâneo, maquinal, de repente ele viu lá o rosto do moleque e jogou o pão pro moleque. Aí depois, na erraticidade, ele percebe que aquele moleque ficou tão grato com aquela atitude que fez uma oração para ele. Algumas vezes, quando ele passava uma situação, aquele cara que naquele justo momento que está desesperado me deu um pão. Ele nem teve interesse em dar o pão para o moleque. Ele deu como um ato sem, Maquinal, como você falou. maquinal. E aquilo teve uma atitude positiva para o outro. E, posteriormente, teve uma atitude positiva para ele. Ele percebeu que aquele ato que ele fez, descompromissado, foi benéfico para ele. Algo que para ele não teve sentido nenhum no momento. Não, Mas e depois, assim são muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. quer dizer, ele não teve consciência, depois ele tomou consciência que aquele ato foi bom. Não, Ou e, seja, ele não era responsável nem pelo ato, nem no aspecto positivo, nem no negativo. não, e Ele alguém, começou a ser responsável a partir quando ele tomou consciência. e uma outra criança podia não ter recebido o pão ali do lado, olhar e falar: poxa, existe esperança, tem gente que ajuda a gente. E ela sair com esperança. Ou podia ter saído com raiva, entendeu? Ou seja, você não tem como julgar como vai ser lido o que você faz. Agora, se você age no bem, você está dando o exemplo no bem. Mas se a pessoa quiser olhar pelo lado ruim, ela vai olhar. Não, mas aí é Por responsabilidade dela. ignorância, por falta de conhecimento, por falta de evolução, que seja, não interessa. É o olhar da outra pessoa, é problema dela. Então, quando você faz esperando que as pessoas reconheçam que você fez uma caridade, por si já está errado, já não é caridade desinteressada. Ah, mas ajuda as pessoas a sobreviverem. Claro que ajuda. Mas de que Sim, maneira que você ajuda a pessoa a sobreviver? Entendeu? Não era melhor. Aí mas se fizesse assim. Tem mil maneiras. O problema não é a maneira que você faz. O problema é como a pessoa lê aquilo. Entendeu? Então, agora, com certeza, eu acho que quando a gente age no bem, quando a gente consegue em algumas coisas agir no bem, a gente tá dando uma oportunidade, fez alguma coisa que repercutiu e alguém viu, que seja, foi um exemplo, entendeu? Ou não sim, foi aí nada, mas quando você age no bem, você não precisa estar causando movimento e calor na sociedade. O seu objetivo é causar para você. Eu não acho que caridade desinteressada ou interessada é eu fazer o bem para mim. Eu procurar o bem é o caminho nosso. Isso não é caridade. Eu não estou fazendo uma caridade para mim mesmo. sim. Eu quero me melhorar. Eu quero fazer. Aí eu tenho interesse. Claro que eu tenho interesse em me melhorar. Mas isso não é caridade desinteressada, nem interessada. Entendeu? Agora, quando você faz alguma coisa na sociedade, no ambiente, você toma. E boa parte do que a gente faz, talvez tudo, vai repercutir. O exemplo foi ótimo. Eu faço as coisas sem perceber. Entendeu? Quer dizer, de repente é aquele obrigado que eu passo na rua, o bom dia que eu dou automaticamente. Mas que a pessoa nunca recebeu um bom dia na vida, entendeu? Ela fica encostada ali naquele muro. Um amigo meu me contou uma história esses dias de que ele vinha passando na rua, aí tinha um mendigo que sempre andava perto da casa dele, vive lá, na região dele, em Niterói. Aí ele falou pra mim
de que o mendigo, quando chegou uma certa época, veio conversar com ele e falou assim, agradecer a ele toda a atenção que ele deu a ele. Ele olhou, falou, por que o senhor está falando isso? Ele não sabia que de arte de atenção é essa, né? Ele viu o cara assim. Eu falei, não, porque o senhor passa por mim e me dá bom dia. O senhor é a única pessoa que me dá bom dia. Olha só. Aí ele caiu a ficha, ele veio falar comigo, falou, Satiro, hoje eu vi um negócio e eu fiquei impressionado. Eu falei, o quê? Falei, você dá bom dia? Eu dou, mas eu dou pra todo mundo. Eu falei, mas você também dá pro mendigo, não dá? Dou. Rapaz, tá vendo o impacto que isso dá na vida de uma pessoa? Tem gente que não valoriza isso, que nem responde, faz cara feia pra você, fica olhando de lado. Agora, tem gente que não responde, mas fica porque tá embasbacada que alguém deu bom dia pra ela. Aí o cara veio agradecer. Olha a importância de meia dúzia de bom dia que ele cruzava com aquele senhor que ficava ali na nossa idade. Falou, cara, um cara da nossa idade. Eu passava, se ele olhava pra mim, eu dava bom dia pra ele. Ele acenava a cabeça. Depois começou a dar bom dia. Eu falei, mas eu nunca me toquei que eu tava fazendo alguma coisa. Eu falei, pois é, isso é fazer o bem. A pessoa foi vista. Você pensou que essa pessoa não é vista na sociedade? Ela se sente invisível na sociedade? É o que todo mundo fala. Então, sim, a margem, né? É, a margem da marginalização. sociedade. Ele falou, é verdade. Eu falei, pois é. Então percebe se você está fazendo o mesmo tratamento com todo mundo. E se você não está fazendo, por que você não confia na pessoa para dar um bom dia para a pessoa? Você não pode passar na portaria, dar um bom dia para o porteiro, dar um bom dia para o vizinho que você não conhece? Qual o problema? Né? Então, assim, são coisas pequenas que a gente faz e a gente não espera. Eu dou um bom dia sem esperar um bom dia de volta, entendeu? Mas é o que eu acho que é certo. Eu faço por mim, não faço pelos outros. Aí a gente começa a perceber, né? Tem gente que faz pelos outros. Aí você ouve aquele comentário, eu não dou mais bom dia para fulano porque fulano nunca me dá bom dia. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Falei, aí quando é uma pessoa próxima, eu falei, cuidado, você está dando bom dia para ouvir o bom dia do cara ou está dando bom dia porque você realmente quer ser educada, delicada, quer tratar bem as pessoas? Aí você diz que ela está te tratando mal. É você que está interessado em ser tratado bem. Ela não está te tratando mal. Olha, entendeu? Se você quer pensar sobre isso, olha a situação da pessoa, porra. Nunca ninguém talvez dê bom dia pra ela. É um porteiro que todo mundo no prédio, ninguém dá bom dia. Eu fui agora na Bahia. Minha tia é uma pessoa, coitada, muito mal-humorada, né? Assim, amargurada da vida. É verdade, é verdade. Minha tia, lá do interior. Não é de Salvador. Salvador é outra história. Aí eu conheci a empregada nova dela. Fica ela e a empregada em casa. Puta, a empregada deve ter o quê? Deve ser um pouco mais nova que eu, né? Todo dia vai lá, trabalha 8 horas com a minha tia. Minha tia é ríspida. E fiquei lá a semana toda, né? Cheguei lá na segunda e fui embora no sábado. Essa mulher nem olhava na minha cara quando eu cheguei. Mas eu trato todo mundo igual, né? E aí, bom dia, boa tarde. Aí elas faziam uma comida diferente, eu agradecia, falava muito obrigado pela comida. Pô, tava gostosa a comida, eu elogiava, porque eu sou assim. É um reconhecimento, né? No terceiro dia ela começou a sorrir pra mim, começou a conversar comigo, não com a minha tia, comigo. Aí eu notava que quando minha tia estava longe, ela vinha conversar. Ah, dona Zaida falou para você fazer o que você quer comer. Eu falei assim, o que tem para comer? Ah, tem tal coisa. Eu falei, tá ótimo. Só isso? Eu falei, não, já tem um prato, já tem um negócio, para mim tá ótimo. Se você puder fazer um legume, uma coisa, eu gosto. Ah, não, então eu vou fazer mais um legume pro senhor. Eu falei, tá bom. E o senhor vai vir almoçar? Eu falei, não, todo dia eu venho almoçar. Acaba na empresa, eu venho pra cá almoçar, não vou almoçar fora, vou almoçar aqui com a minha tia, com meu tio. No final, essa mulher estava feliz da vida que eu tinha, sabe? Sorrindo pra mim, dando bom dia. E no começo ela nem respondia o meu bom dia. Eu vi ela de manhã, bom dia. Aí perguntei o nome dela, falei, qual é o seu nome? Aí ela me disse o nome, falei, pô, legal, obrigado aí e tal, pelo café, tá coisa. Que era o que ela fazia, entendeu? Aí ela ia no meu quarto, aí minha tia pegava a roupa para passar, mas não era minha tia que passava, era ela que passava. Entendeu? Minha tia... porque eu falei, você
Você passou a roupa, pô, muito obrigado, passou minha camisa, ficou bem passada, ficou não sei o quê. Eu ia passar minha roupa, entendeu? Não ia ficar incomodando ninguém. Então, assim, são pequenas coisas que você faz, você fala assim, ah, mas isso não significa nada. Como não significa nada? A pessoa não recebe isso de ninguém, entendeu? Aí você vê que ela vive com a minha tia e ela é mal-humorada. Aí no final ela tava sorrindo pra mim. Aí quando tava às vezes com minha tia junto, meu tio também ela trata melhor. Mas minha tia trata ela mal. O que aquela minha tia recebe de volta? Silêncio, entendeu? Indiferença. Agora, como é que alguém é uma empregada de uma pessoa e recebe indiferença? Ela vai lá, cumpre o dever rigorosamente e acabou. Não tem prazer no que ela faz. Não é reconhecido. Eu não vi minha tia dar um... Sabe? Só vi ela reclamar. E o que me veio, você contando tudo isso, o que me veio na cabeça é o seguinte, né? Que nem o Conde falou, as nossas ações, né, têm efeito. Tem efeito. As nossas ações têm efeito. Se eu projetei uma vontade naquela ação, então eu tenho consciência da projeção da minha vontade. Se era uma vontade no bem, isso vai reverberar o quê? A felicidade inerente. Se eu projetei uma vontade no mal, vai reverberar. Mas você às vezes não sabe, lembra? Ou, exatamente, mas ela só vai ter um efeito para minha alma se eu tiver consciência dela. Me veio à cabeça, existe uma pequena coisa que acontece de vez em quando com as pessoas. As pessoas confundem alegria com felicidade. Felicidade é no seu íntimo, no seu espírito. O que os outros fazem não lhe causa felicidade. Você tem que se sentir feliz pelo que você fez. Não tem outra chance. A alegria é diferente. Então eu posso dizer que eu fiquei alegre por deixar ela alegre, por ela ter um dia melhor, para ela ver que o mundo não é tão ácido como minha tia. Ela passa o dia inteiro com a minha tia, a vida inteira. De segunda a sábado de manhã que ela vai trabalhar. Entendeu? E Só ela que, e minha Sativo, tia. A vida ela ácida pode- dela, é uma vida Então, ácida. Entende? Só que olha só, talvez, entendeu? É o que a gente falou, a gente só supondo, porque são coisas que a gente não pode avaliar o que está no outro, mas supondo, tá? Talvez o efeito das suas atitudes pode até ter gerado uma alegria, sim, mas talvez tenha gerado mais do que isso. Comece a despertar mas o isso quê? é o aproveitamento da pessoa, não meu, entendeu? O que acontece Eu não de tenho, repente, eu não tenho como, não vou fazer isso, porque se eu fizer, porque percebe? Vou fazer isso, porque se eu fizer isso, a Sueli vai perceber, vai se tocar e vai agir dessa maneira. Eu já estou julgando você, que você não é capaz de fazer isso, você já pode ser capaz de fazer isso. Eu estou jogando uma expectativa em cima de você, aí no segundo momento eu me frustro, porque você não fez o que eu queria. Aí eu me frustro, ou seja, eu estou buscando resultado em tudo que eu faço, porque, sabe? sim, mas Pelo os amor de efeitos, Deus, entendeu? Essa ação coletiva que a gente tem, né, Não, causa mas um no efeito e individual, um no progresso. Um progresso, porque, por quem exemplo, quer eu acho que aproveitar. é nesse sentido que a gente amarra a ideia de que nós estamos em sociedade para nos ajudar a progredir, né? Porque a ação do outro tem um efeito. E aí, tirando essa questão do interesse, tá? Ah, não, eu tenho interesse, eu estou fazendo, mas vamos dizer assim, aquela pessoa que ela recebe a ação, ela pode interpretar aquilo como, poxa, de repente ela consegue se olhar como um valor humano, uma criatura de Deus que pode produzir, né? que pode se construir, ela se identifica como um ser. Fala, eu tenho o mesmo valor do que o outro, do que o outro, Justamente. do que o outro. Não, justamente. Tudo isso é possível. Agora, eu não tenho controle. Aí o problema é quando a gente quer ter controle sobre. Faz o controle. A gente, fazer não, a gente pretende ter, porque não quer dizer que você tenha. Pode até parecer que você tem, mas não quer dizer que você tem, entendeu? Ou a pessoa pode buscar, né? Ah, estou fazendo isso para manter o Isso controle. vale para o bem e para o mal, sendo que o mal provocado, cuidado, às vezes a pessoa está fazendo aquilo e não está nem percebendo que está fazendo mal para você. Sim, sim. Ela está muito mais preocupada com ela, em fazer o bem para ela,
Mas o bem para ela pode estar gerando mal para os outros. Sim. Mas ela não tem a percepção, o conhecimento de que aquilo não é uma coisa que está ajudando ela. Aí entra a história do sofrimento. Vai haver um momento onde o sofrimento vai ser muito grande e ela vai se tocar de que existem outros caminhos e que ela vai ser finalmente feliz. Aí não quero experimentar, mas ela se toca por quê? Deu um estalo? Não, porque ela aprendeu alguma coisa, porque ela viu outras pessoas agindo, porque ela percebeu, porque... Os horizontes se abriram, né? E ela experimentou fazer. Qual a diferença de algo que eu faço que me traz sofrimento e de uma ideia boa? Eu fazer. Enquanto se for uma ideia, eu não tenho percepção do que acontece comigo. Agora, na hora que eu pego essa ideia por livre-arbítrio e eu boto ela em prática e ela é melhor que a outra, eu vou me sentir bem. Oh, sumiu aquele sofrimento. Pô, é natural, eu vou seguir pelo caminho que... Agora eu descobri aqui que este é o caminho do bem, finalmente vou fazer o bem. Não é isso. Então você não pensa no bem e no mal, você pensa no que você sabe. Em como você aprendeu a agir, em como você evoluiu para agir. Então nem sempre o mal é desejado no sentido de... Sabe? Agora, quando você tenta buscar o resultado, é mais fácil de você cometer o mal. Porque você está achando que até quando você quer fazer o bem, você pode estar fazendo mal para a pessoa. Entendeu? O cara quer ficar em paz. Não vem me encher a porra do saco, eu não quero sopa, não quero cobertor, não quero nada. Vai embora, sai fora daqui, porra. Eu quero ficar em paz, quero ficar... Me deixa em paz, você vem atrapalhar a minha paz. Aí você sai mal agradecido. Porra, você é que é inconveniente com a pessoa. Você acabou de fazer o mal para a pessoa. Por quê? Você forçou a barra. Pergunta para a pessoa, se interessa por ela. Talvez ela até conversasse com você. Mas o ponto não é você obter o resultado dela conversar com você. O ponto é, respeita a pessoa, deixa ela fazer o que ela quer. Entendeu? Deixa ela fazer o que ela quer. Né? Então assim, é que sabe? Então é difícil você viver fazendo bem pro outro. Complicado. Isso daí, entendeu? Porque parece que você conhece o mundo todo, né? Você está num grau de evolução onde você sabe o que é fazer o bem para todo mundo. A gente está nesse nível de evolução? Eu não me vejo. Entendeu? Eu posso querer agir no bem, mas eu não faço isso por causa do outro. Eu faço isso por causa de mim. E não por causa do outro. Isso faz toda a diferença. Eu acho que faz, né? Faz toda a diferença isso. Essa brincadeira. Agora, nós estamos muito distantes de ser caridoso ou desinteressado, né? Na maioria das vezes, sim, a gente tem interesse, a gente quer ouvir um obrigado, um agradecimento, obter um resultado do lado de lá. É muito difícil você agir. E não é só nas questões materiais, não, entendeu? Minha opinião é que o mais difícil é nas questões não materiais. Você quer que a pessoa reaja e haja de uma maneira que te interessa. Então, Sátiro, eu acho que é um caminho de abertura de percepção mesmo interior da gente estudando, porque estudando a si próprio, estudando os conceitos, porque eu acho bárbaro esse conceito de a gente deitar e dormir com a consciência limpa. Eu tenho muito isso, né? Então, independente do que você vai fazer, conselhos de Santo Agostinho? Né? O que não necessariamente não. Devia. Eu não consigo. É uma receita, é uma receita. Escreve. Eu já fiz isso. E você sabe que eu aprendi isso na escola católica, né? Porque o meu colégio no Rio foi Santo Agostinho. Eu fiz a crisma lá. E eu tive um padre que conversava com a gente e ele ensinou isso. Aquela parte de Santo Agostinho, que eu saiba, não é da Igreja Católica. Isso veio pelo Espiritismo. Aí hoje eu estava lembrando um tempo atrás, falei, cara, aquele padre era espírita. Porque ele me trouxe, eu lembro, falei, quase certeza que aquele texto que ele passava, e uma época a gente escreveu,
E eu mantinha esse texto. Eu aprendi muita coisa assim, entendeu? Chegava de noite, eu ia ler aquele texto e fazia aqueles conselhos. Aí um dia me caiu a ficha, eu falei, cara, eu acho que aquele padre me ensinou isso. Mas isso não é católico. Eu acho Isso é fantástico. espírita. Isso é Porque espírita. assim, Aí eu ria que às, eu acabava, falei, porra, Santo Agostiniano, os padres lá do às colégio. vezes, né, fazer determinada coisa vai completamente de encontro, né, aos interesses próprios, né, aos meus interesses próprios, mas eu prefiro fazer do que ter que depois não dormir, entendeu? Eu acho essa definição de deitar a cabeça no É. travesseiro e dormir em paz, eu acho Não, que se você fizer uma avaliação do dia, tira é aquela história do executivo, né? Tira as lições aprendidas pro bem e pro mal. E as que são pro bem, reforça. As que são pro mal, busca corrigir. Toma consciência que elas foram feitas. busca corrigir. Porque aí mas tem umas que você não percebe. Paciência, eu não tenho evolução para perceber ainda. Mas alguma Exatamente. coisa. O que está me incomodando? Foi o quê? Foi o que eu fiz? Foi como eu reagi? O que me incomoda? Isso é Mas uma aquela- autoanálise que a gente faz. aquela que você não percebeu, ela não vai te pesar, né? Porque você nem Você não tocou. Não, você não tem conhecimento para saber daquilo. você nem se tocou. Você tá ali, tá achando que tá Não tem ali. conhecimento. Você não tem conhecimento para saber daquilo. A verdade é essa, entendeu? Não tem conhecimento para saber daquilo. E aí? Aí não dá, né? É. Vamos ler um E aí, pouquinho vamos mais? continuar? Tá A aqui. felicidade suprema, não é? Acho que a gente parou aqui. É. A felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Eles somente a atingem após haverem progredido em inteligência e moral. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado. Mas o que o espírito não faz numa época, ele o fará numa outra, de maneira que os dois progressos chegam a atingir o mesmo nível, né? Vai evoluindo, né? Eis porque frequentemente se vê homens inteligentes e instruídos, muito pouco avançados moralmente, e vice-versa. Nota 36. O espírito é inicialmente simples e ignorante, ou seja, sem o desenvolvimento das faculdades da vontade e da razão. Naturalmente, buscando melhor conforto, o ser humano primitivo conquista a inteligência racional no decorrer das reencarnações. Depois sua mente se abre para o mundo social e ele faz escolhas morais. Só então desenvolve o senso moral e o livre-arbítrio. Todavia, por interesse pessoal, o espírito pode fazer o uso da inteligência para abusar das necessidades corporais. Surge assim o mal moral, inerente à condição de infelicidade. Este será superado quando o espírito arrependido dedicar-se ao equilíbrio dos dois progressos, moral e intelectual, superando essa perfeição, né? O que eu acho engraçado, um pensamento meu aqui, é que a infelicidade não existe, né? A infelicidade é a falta da felicidade. Então eu sofro porque eu não tenho algo que eu sei que eu podia ter. Será? Porque não tem Felicidade não é sofrimento. É a falta da felicidade. Então eu sei que eu posso ser feliz, ou eu fui feliz, e eu escolhi um outro caminho que não me traz aquilo que eu consegui com a felicidade. Porque aí isso me faz sofrer. Mas o sofrimento não é a infelicidade. A infelicidade é a falta da felicidade. Tô certo? É o conceito do bem e do mal. É porque aí é o conceito. Bem e mal não é binário, lembra? O mal não existe. A infelicidade. Só uma reflexão, né? O espírito que não tem evolução, ele não tem a infelicidade e nem a felicidade. Ele não exprime, ele não tem essa. Não conquistou nenhuma nem a outra, mas nem por isso ele sofre. Ele simplesmente está lá, não tem felicidade. Você está falando do espírito ignorante ou da gente? Não, ignorante, simples e ignorante. Tá.
Então ele tá lá, tipo, ele não tem felicidade nem infelicidade. Aquele momento era assim que a gente era. Na medida em que a gente vai percebendo, tem o discernimento, né, o livre-arbítrio e eu acho que é discernimento que é o que vai Primeiro a definir consciência, isso. né? É consciência, eu acho que é. Eu tava tentando definir, Depois obrigada. você adquire conhecimento, inteligência, né? Depois da inteligência você adquire E o aí livre-arbítrio. cabe naquilo que você disse, né? Eu poderia ter agido, eu tinha consciência para fazer, para me colocar em consonância com a lei divina, e aí eu fiz o contrário, né? E aí esse abuso é que traz esse estado de daqueles É porque relatos de a gente sofrimento. tem as leis dentro de nós, lembra? E elas são imutáveis. Então você pode até não saber por quê, mas você sabe que você não está bem. Então, aquele espírito que ele não desenvolveu essa percepção, ele simplesmente tá lá, dormindo, sabe? Tá, né? Não, Não ele vai. não, tá lá e ele tá sofrendo, e ele pode estar sofrendo num certo momento. Não, o simples ignorante não, mas depois que ele evolui, ele pode estar sofrendo e não ter a menor ideia porque que ele Nós está temos sofrendo. de pensar também o seguinte, né? O Kardec é claro nesse capítulo que ele fala que a felicidade existe e ela é proporcional ao progresso. Isso aí. Então sempre tem Sempre tem felicidade. felicidade Só que quando você começa a progredir. Desde o Não, isso, por a partir mesmo aquele que não progride, mesmo aquele que esteja ali no tem algum início, ato, sim, mas ele ele é progrediu até feliz, aquele sabe por momento. quê? Porque ele já não tem, pelo menos ele é feliz porque ele não é culpado. Sim. Ele é feliz porque ele é natural, ele age de acordo com os instintos sempre é bom. É. Quando o Não, nosso mas aí você tem que cachorrinho, tomar quando o cuidado. nosso cachorrinho abana Não, o rabo, ele não é feliz? não é feliz. E o que que ele é? Ele tem uma sensação de alegria. É corpo, é Não, material. é alegre, é uma felicidade, é Não, proporcional ao felicidade desenvolvimento. não é alegria, Conde. Vamos Ele- analisar que felicidade, para Praz- alguém que ainda é só matéria, é isso. Não, mas eu acho que quando a gente é simples e ignorante no início, a gente é muito parecido com isso. Mas no primeiro desenvolvimento que a Vamos gente pegar então, tem, a vai. gente A gente tá começa falando, a alcançar a eu felicidade. estou falando de um ser que não tem ainda, não tem consciência de si próprio. Não, naquele O exato ser momento, humano, não. o ser humano que está ali nas suas 3, 4 primeiras encarnações, Não tem consciência, ele não tem isso. Ele tem prazer. quando ele desencarna, ele fica na erraticidade e permanece consciente. Permanece Mas ele consciente ainda que não ele não. sabe que ele é ele. Não tem Mas consciência. mas ele tem consciência. Ainda que não, ele não se perde. Ele existe, ele continua, Não, ele ele já sabe. existe, mas a existência não garante a consciência. Cuidado. Não, mas o que eu quero falar é o seguinte: ali ele já, quando você está como ser humano, você já guarda algum tipo de consciência, você guarda. Não, você tem a O ser humano que possibilidade. está. A consciência é desenvolvida, não é? Então tudo Você bem. já. Você Sim, tem a mas você, algum tipo capacidade de de se consciência você tornar tem. consciente. Aí Quando você ele começa. fala, quando ele fala que os simples e os ignorantes vão herdar o céu, por quê? Chega lá, desencarna. É fustigado pelas necessidades do corpo físico? Não. Tem culpa por algum ato? É Não. responsável por algum ato que teve durante a existência? Não. Ele está plenamente saciado, ele está como que extasiado ali na erraticidade. É, Porque ele não sente necessidade pode ser. nenhuma, ele não sente necessidade nenhuma, Ele não fez e ele nada, se nem pro bem sente nem pro mal. pleno porque ele está confortável, ele não tem É. necessidade nenhuma. Imagina, eu acho que teoricamente nas primeiras vidas é exatamente isso que acontece. Aí Ele depois, está na evolução natural, gostei disso, né? nas Na primeiras evolução vidas, natural. mas é só lá no começo. Depois, Só no Deus não começo. perdoa depois, de te dar consciência. Aí depois eu digo assim, a gente vem, eu acho que aquela composição do Erivelto, né, que ele, do Ave Maria no Burro, é perfeita porque ele fala o seguinte, ó, ele não critica o arranha-céu, ele fala que a alegria no morro é diferente, a alegria no morro é diferente, né, a felicidade no morro é diferente daquela do arranha-céu, mas ele vê a felicidade nos dois, Claro. nas duas vivências, não existe felicidade de arranha-céu
Existe no morro outro tipo de felicidade, não a de arranha-céu, mas ainda é uma felicidade. Mas é tudo felicidade e é tudo sofrimento, felicidade. de acordo com a sua vivência e não de acordo com o meio. Com o meio. O meio te ajuda. É bacana isso, né? Exatamente. O meio te ajuda, mas, porra, a pessoa pode ser muito feliz nessa vida sendo pobre, mas na outra ela morava na cobertura de um arranha-céu e já era feliz. É lógico que as necessidades não satisfeitas vão reverberar numa dor aqui encarnado, né? Numa Não, situação de necessariamente tristeza. Não, se você não tem um prato de comida para comer, traz uma situação de tristeza, de dor para a Eu acho que pessoa. você. Mas isso não pode não reverberar um sofrimento moral. Isso não reverbera um sofrimento misturar moral. a dor física com a dor moral. A pessoa ela pode. Essa é que é a dificuldade que muita gente tem. Fala assim, a pessoa é pobre, está sofrendo. Tá sofrendo, mas ela está tendo uma dor física. E essa dor acaba. É um momento. E essa dor acaba. Essa dor acaba. Entendeu? Por mais que ela passe a vida inteira aqui sofrendo fome e morra aos 15, 20, 30 anos, não interessa, essa dor acaba. Instantaneamente. E olha que legal. Ela só vai sofrer se ela construiu algo dentro dela que leve ela ao ninguém, vou lhe impor o sofrimento moral. Não dá. É livre-arbítrio seu. Ela sente a dor da fome. Sem sombra de dúvidas, mas não o sofrimento da alma. Eu posso te torturar, te cortar em pedaços, deixar você morrer com fome, com tudo. Eu não consigo atingir o seu sofrimento moral. Entendeu? Mas o problema é que as pessoas compreendem sofrimento físico como sendo o único sofrimento, aquilo que a gente aprende no espiritismo. E não é, e nem é nem o pior. O pior é aquele que se eleva com você. É por isso que esse fica, entendeu? É bacana essa questão da evolução natural, porque assim, por mais que nós tenhamos o discernimento, enquanto a gente estiver agindo de uma forma que a gente acredita que esteja certo, né? Eu sou um ser, uma criatura de Deus. Eu estou tentando agir de acordo com essa lei divina, né? Por me identificar com tudo isso. O que eu fizer pode ter um efeito negativo para o outro, né? Porque é o outro que está recebendo a informação, ele que está lendo. Mas se eu não agir objetivando o mal, ou eu não agir tendo a consciência de que aquilo ia provocar o mal, essa ação vai me causar um sofrimento moral. Vai me causar um sofrimento moral na medida em que eu falar assim, poxa, eu quero pisar no pé do fulano, porque eu quero que o fulano tenha bastante dor com isso, entendeu? Se eu não fizer isto... Mas você percebe que você muitas vezes faz isso porque você acha que você vai obter alguma coisa de volta. Se eu intimidar você batendo em você, você vai recuar e eu vou conseguir o que eu quero. Então eu não bato por bater, eu bato objetivando alguma coisa. Eu acho que a maioria, então, eu posso assim, estar errada. A maior parte das questões, Satiro, eu acho que acontecem dessa maneira que eu você também está acho. dizendo. Eu acho que a gente, ou seja, as escolhas que ele fez levaram ele a posições de orgulho, faz assim, eu vou mostrar para você que eu sou melhor que você. Sim. E isso ocasiona um mal para outras pessoas, de acordo com a forma que é feito. Eu vou... como eu sou egoísta, eu vou pegar isso que você tem pra mim e você vai ficar sem. Tô nem aí pra você, eu quero pra mim porque eu mereço. Orgulho, né? Normalmente o egoísmo tá muito ligado ao orgulho, porque eu mereço isso. Ou seja, eu não tô fazendo visando que você sofra, eu tô fazendo visando o meu prazer e a minha alegria. O meu reconhecimento próprio, né? Você não me reconhece. Eu vou fazer bem, tal coisa para que você me reconheça. Aí a palavra se confunde. O meu bem. Cuidado, que bem é esse, né? Na verdade, assim, vamos tomar cuidado com as palavras. Mas, sabe, eu vou fazer para mim. Então, assim, aí você vê como as escolhas levam a gente a fazer isso. Aí quando eu falo assim, eu não vou fazer tal coisa, mas isso reverbera na sociedade, se eu fiz abusando das emoções, das paixões,
eu estou indo em direção às imperfeições. E isso faz com que eu olhe para você e diga assim, eu posso passar por cima da Sueli. Aliás, é normal para mim passar por cima das pessoas. A Sueli é só mais uma, entendeu? É só mais Eu uma. não quero mal para a Sueli. Eu só quero passar por cima Sensacional. dela. Assim, olha, eu sou o cara que sabe tudo e você fica quieto. Escuta o que eu tô falando, entendeu? E não abre a boca. E quando você abrir a boca, você tá errada. Ou quem você pensa que é, para Entendeu? mim Então, assim, questionar no meu mundinho. aí isso vale para tudo. Isso vale para todas as situações que você imaginar na tua vida. Que você quer fazer Eu acho que é a maior fazer parte. mal para as pessoas. Você está buscando resultado. Se você for um ser perfeito, eu fico imaginando. Vamos para o outro lado da moeda. Outro lado da história. Quando nós formos seres puros e perfeitos, nós estávamos no ignorante, né? E aí é natural, eu vou fazer as minhas escolhas tentando te ajudar. Mas percebe qual é o limite do lado de lá? Eles não nos dizem o que fazer. E respeito o nosso livre-arbítrio. Né? Respeito as nossas escolhas, inclusive todas, as erradas inclusive. Todas as erradas, inclusive. Mas eles não deixam a gente e sempre que podem nos dão alguma orientação, alguma possibilidade de aprendizado, alguma coisa. Entendeu? Essa então, assim, o outro lado da moeda é o quê? Viva e deixe viver. Então, viva, mas não é viva isolado, é viva mostrando para as pessoas. Fala assim, ó, tá vendo? Faz assim, experimenta essa outra ideia. Já pensou nisso? Ó, observa aquele lá para você aprender um pouco. É o que eu posso te ajudar, entendeu? É aquela história. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, vem estudar com a gente. Nós estamos estudando o céu e o inferno. Vem cá estudar com a gente. É o que eu posso fazer. Se a pessoa não quer vir, a escolha é dela. Entendeu? A escolha é dela. Eu não sabe? Você pode dizer assim, poxa, eu estou fazendo bem para a pessoa. Estou fazendo um convite para ela. Ou então eu estou abrindo o grupo, tá lá na internet. Quem quiser estudar com a gente, pode vir estudar com a gente. Sim. A pessoa escolhe se ela quer fazer, se aquilo é bom para ela ou não. E não eu que vou dizer, olha, para com esse negócio de crente, de protestante, você não vai levar você a lugar nenhum, isso aí é uma merda, você tem que evoluir, vem estudar o espiritismo. Não é assim, as pessoas não evoluem como você quer, elas têm que evoluir na velocidade delas, entendeu? E no final elas vão fazer o que elas querem. Imagina Jesus hoje. Imagina Jesus hoje. Ó, Jesus, pega aí um cobertor e um prato. Aí Jesus olhar pra você, muito obrigado, meu filho. Dá pro próximo. Porra, não tá querendo meu prato? Que sacanagem é essa? Percebe? O Jesus ia ser amaldiçoado por muita gente. Aí, com certeza. Ele ia ser de novo crucificado, não tem dúvida. Ele ia falar, ó, vou dividir com fulano. Porra, eu dei pra você, Jesus. Que merda é essa? Imagina. Imagina, ele ia ser crucificado de novo. Ou então aquela máxima do movimento espírita, né? Que o movimento espírita vive de pobres, né? E Jesus, não, mas eu não estou precisando de nada. Como não tá precisando? Tá com a roupa aí toda jogada, andando com a bengala pra cima e pra baixo. Pelo amor de Deus, Jesus. Eu vou ajudar você, você é pobre. Você não tem nenhum carro, não tem onde morar. Eu vou ajudar você. Percebeu? Quer dizer, percebe isso? As pessoas acham que desde aquela época é a mesma coisa, não mudou muito. Não mudou muito. E é a parte que eu não gosto do espiritismo, que a Juliana ensina. Os fariseus. Estamos na gestação moral. Vai te fuder, não nascemos ainda moralmente. Puta que pariu, eu nem nasci, não sou nem criança moralmente, pô. Estou na gestação moral. Kardec falou, né, que a gente ainda, que a civilização ainda está na gestação moral. Eita, pô, não podia ter deixado essa frase pro sexto livro, né? Tinha que escrever no quinto. E lá vem a ansiedade, né, Sueli? Mas ela vem a ansiedade da gente fazer tudo nessa vida. Eu acho que essa ânsia de... o problema é que essa ânsia de acertar, né, de achar que para evoluir a gente cria o que? Recompensa, né? Essa história da recompensa. Você vê como a gente é imperfeito. A gente quer
algo melhor na Não, eu vou próxima fazer isso, vida. Esse algo porque melhor aí é a recompensa que você quer. porque a hora que eu chegar lá, eu vou estar assim, bem bacana e tal, não sei o quê. Eu tô fazendo isso. Não, Não, e o isso aí engraçado é que você quer algo melhor na próxima vida material, né? Tu nunca vi ninguém dizendo que é algo melhor na vida espiritual. Quando eu O vi mas problema é o assim, seguinte, o problema é que a gente usa essa expressão errada. Não existe próxima vida, a vida é uma só. é uma só. Pois é, mas eu sei. Você tá na mesma vida. Então, mas as pessoas se referem sempre. A gente ainda está no nível que a gente está sempre se referindo à próxima reencarnação, que é material. E eu vou ter uma vida melhor. Necessariamente não precisa ser por você mais rico ou mais pobre, não é isso. Mas eu vou estar melhor, vou poder ajudar mais as pessoas. Aí você percebe o interesse aí da gente? Eu quero ajudar mais as pessoas. Ajudar como? Você já está ajudando. Na sua capacidade. É engraçado isso, entendeu? É por isso que uma coisa que o Paulo disse na última live nossa ficou marcado. E ele tem repetido isso. Nós temos que nos conscientizar que nós somos espíritos e não esse corpo. Esquece o corpo. Isso é espírito. Isso é que é difícil, entendeu? Acho que ele deve estar tendo dificuldade também. Não sou só eu, não. acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que está aqui Todo tem mundo dificuldade, né? De você se todo mundo tem. conscientizar que você não é esse corpo nenhum. Você é um espírito. É lá que está o verdadeiro eu da gente, entendeu? E não no satiro. O satiro é um pedacinho minúsculo. Né? Mas É só uma vestimenta. por isso que eu gosto do bem e do mal. Você trouxe uma questão que eu amo, que é o capítulo 3 do bem e do mal, que faz essa reflexão toda. Mas eu acho que isso é, assim, é uma pedra, assim, angular no espiritismo, da gente ir entendendo isso para entender outras coisas, desenvolver esse conhecimento para entender outras coisas. Eu concordo. Eu concordo. Assim, Eu acho que cabe muita reflexão. E assim, pra gente aprender como usar, né? Como agir, como usar, onde se preocupar, E onde ao não mesmo se tempo, preocupar, entendeu? é o que você falou, desconstruir essa ideia dual, sabe? De bem, mal, ruim, Isso é difícil, Maria. bom, errado, certo, Você entendeu? não precisa se preocupar com o mal, só com o bem. É, O problema é que o mal é. desconstruir essa ideia. O bem é fácil de não fazer. Aí você faz o mal. É fácil você não fazer o bem. Entendeu? E fazer o bem, obviamente, exige mais esforço. Você tem que ter conhecimento, tem que ter livre-arbítrio, escolha correta, vontade. um monte de coisa, vontade, escolha correta, porque o livre-arbítrio não garante o bem. Tem gente que acha isso, entendeu? Aí você está caindo no dogma, no outro dogma de que o livre-arbítrio, sabe, que você perdeu o livre-arbítrio. Pelo amor de Deus, eu não perdi. Eu não ganhei, eu não conquistei ainda em alguma área. Mas essa para mim é uma das áreas mais... É o que você falou, o dilema que você falou é o que a gente passa no dia a dia. Porque entender é o primeiro passo. Agora a gente tem que ver como é que a gente age dentro desse entendimento. Entendeu? Conde, como é que chama a sua sobrinha para a gente poder fazer a vibração para ela? Bruna. Bruna. Então tá bom. Vamos. Onde a gente parou, então? Que no Eis Porque frequentemente a gente deu A reencarnação é necessária, onde a gente parou. Marquei aqui. Paramos 5 parágrafos à frente. Não tem problema não. A gente está revendo muita coisa interessante. Quem vai encerrar? Você. Eu? Tá bom. Nós pedimos licença para vibrar, vibrações de saúde, de paz, de erguimento, de recuperação. Pedimos aos benfeitores espirituais para que possam contribuir com o seu fluido, né? Com as suas emanações do bem,
de soerguimento, para que a nossa querida Bruna, está hospitalizada, possa, em contato com esses fluidos, fortalecer a sua própria vontade, por trabalhar na construção da sua saúde, que os médicos, os enfermeiros possam também ser inspirados na melhor resolução, né, dos problemas físicos, para que ela possa trabalhar interiormente o seu espírito, na recuperação do seu próprio corpo, no equilíbrio da sua mente e do seu corpo. Então, nós pedimos vibrações, vibramos nesse sentido, para que o plano espiritual possa ajudá-la e ela se ajudar. Agradecemos também o estudo de hoje, com bastante esclarecimento e construção para o nosso próprio espírito. Que tenhamos uma excelente semana e estudos inspirados durante essa semana também. Que assim seja.